Olá, oitavo ano. E aí, meus queridos, queridas, tudo bom? Hoje tem aula de matemática. Eu com vocês, vocês comigo, nós juntos rumo ao estudo da matemática. Queridos, abra o livro aí no capítulo 10, página 168. Capítulo 10, página 168. Abriram? Muito bem. Então, nós vimos na aula passada, estamos vendo a parte de polígonos, né? Soma dos ângulos internos, dos ângulos externos, número de diagonais, ângulo central, vértice, né? Hoje vamos ver, no capítulo 10, triângulos. Triângulos. Triângulo é a menor figura que existe. O menor polígono que existe é o triângulo. Ele tem apenas 3 lados. Não existe figura com apenas um lado nem 2 lados. Tem que haver no mínimo 3 lados para formar uma figura. Um polígono, né? O que é polígono? Figura geométrica fechada. Só tem linha reta, não tem curva. Não tem extremidade, por isso que é fechada. E nem tem linhas cortando uma a outra, não é isso? Linhas simples. E nisso se enquadra o triângulo, bom? No capítulo 10. O que é necessário, gente, para existir um triângulo? Nós temos aqui o seguinte, ó. Um triângulo tem 3 lados, 3 medidas, não é isso? Vou chamar aqui medida A, medida B e medida C. A soma das duas menores medidas tem que ser maior que a terceira medida, tá? Como assim, gente? Não tem 3 medidas? Vou botar aqui 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Qual é a maior medida aqui desse triângulo? 5. Para que esse triângulo realmente exista, a soma das duas menores tem que ser superior à maior medida. Por exemplo, aqui, ó. 3 mais 4 maior que 5. 3 mais 4, 7. 7 maior que 5. Tá? Então, só pode existir triângulo se as duas menores medidas forem superior à terceira e somadas. Por exemplo, aqui, ó, outro exemplo. Aqui existe, tá? Verdadeiro. Aí tem esse ezinho ao contrário. Esse ezinho contrário quer dizer que existe, tá? Outro exemplo aqui, ó. Vamos botar um triângulo com 6, com 4 e com 2 centímetros. Qual é a maior medida aqui? 6, não é isso? 6. E as outras duas menores? 4 e 2. Se eu somar 4 mais 2, vai dar 6. Então, 6 é maior que 6? Não, está falso. Se está falso, não existe triângulo. E o símbolo de não existe é um E bastão contrário cortado. Aqui existe triângulo, aqui não existe triângulo. Quando a soma das duas menores é maior que a terceira, que é a maior, existe. Quando a soma das duas menores não é igual a maior, não existe. Aqui dá igual, mas tem que ser maior. Outro exemplo. 1 e 3. Quais são as medidas? 1 e 3. As duas menores vai ser 1 mais 1 maior que 3. 1 mais 1, 2. 2 é maior que 3? Não, falso. Então não existe triângulo. Não existe triângulo, tá? 2 é menor que 3, não existe triângulo. Então, repetindo. Triângulo é o menor polígono que existe. Ele tem apenas 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos. Para existir triângulo, é necessário que a soma das duas menores medidas seja superior à terceira medida. Se for igual ou menor, não existe triângulo. Ainda dentro de triângulo, nós temos a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ter 3 lados iguais, que é chamado de equilátero. Quanto aos
lados, ele pode ter dois lados iguais e um diferente, que é chamado de isósceles. Quanto aos lados, ele pode ter os três lados diferentes, que é chamado de escaleno. Sendo assim, um triângulo ele pode ser, quanto aos lados, tá? Quanto aos lados, ele pode ter os três lados iguais, que é chamado de equilátero. Dois lados iguais, um diferente, que é isósceles. Três lados diferentes, que é o escaleno. Quanto aos ângulos, ele pode ter os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos menores que 90 graus. É chamado de triângulo acutângulo. Ele pode ter um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Ele pode ter um ângulo maior que 90, é chamado de triângulo obtusângulo. Então, um triângulo ele tem essas duas classificações. Primeiro, quanto aos lados. Ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero, os três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferentes. Escaleno, os três lados diferentes. Quanto aos ângulos, ele pode ter os três ângulos menores que 90 graus, ou seja, os três são agudos, é chamado de acutângulo. Um ângulo de 90 graus, reto, chamado de retângulo. E um ângulo maior que 90 graus é chamado de triângulo obtusângulo. Tá bom? Isso a gente encontra na página 168, 169. As próximas páginas aí é de pontos notáveis de um triângulo. Isso é bom presencialmente, quem vai usar o material de construção, esquadro, compasso, transferidor, mas só pincelando, tá? Só pincelando. Servianas. Vamos lá, na página 171. Chamamos de serviana qualquer segmento que une um vértice do triângulo ao seu lado oposto. Nesse caso, teceremos comentário e vai, né? Então, lado oposto. Vê só. Vamos fazer um triângulo aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer um triângulo. Triângulo qualquer aqui, ó. Tá? Aí, se a gente ligar qualquer vértice para o lado oposto, dividindo na metade, a gente está achando uma serviana. Vamos pegar a régua e medir aqui. Vamos dizer que deu 10 centímetros. Qual é a metade de 10? 5. Aí marca 5 aqui, ó. Aí liga para cá. O mesmo mede aqui, ó. Mede aqui. Aí deu 12, sei lá. Metade de 12, 6. Aí marca 6 aqui, ó. Aqui já temos uma serviana, duas servianas. A terceira serviana é o outro lado. Mede aqui, deu 5, por exemplo. Aí, ó, marcha o meio, deu, no caso, 11, tá 5,5, por exemplo. Aí liga aqui, ó. Só o meu todo, mas estou sem régua. Cada linha dessa aqui, ó, é chamada de serviana. O que é serviana? É o segmento de reta que sai de um vértice para o lado oposto, passando pela metade desse lado. Tá? Então, só é medir o tamanho do lado, divide por 2 e passa a linha. Essa linha é chamada de serviana. E reparem que as três servianas se encontram num ponto, tá? Eu chamar de ponto G. Ponto G. Esse ponto G é chamado de baricentro. Ponto G é o ponto do meio. É
é o ponto central do triângulo que é interceptado pelas três servianas. Esse ponto G é chamado de baricentro. O que é baricentro? É o ponto de encontro das três servianas. Tá certo? Então, com calma. Primeiro, saber o que é serviana. Serviana é qualquer segmento de reta que sai de um vértice para o lado oposto, dividindo esse lado em duas partes iguais. Ponto médio. Como tem três vértices, terá três servianas. O encontro dessas três servianas é chamado de baricentro. As três servianas se encontram aqui dentro, ó, dentro do triângulo. É o ponto meio, é chamado de ponto G. Ponto G. Ponto G é o ponto de encontro das três servianas. Certo? Continuando na página agora 172. Vamos para o ortocentro. O que é ortocentro? Ortocentro é o encontro dos três segmentos que formam 90 graus partindo do vértice. Tá bom? Bem no comecinho aqui, ó, nós temos a altura, né? Vou fazer um triângulo aqui, ó. É qualquer triângulo, tá? Eu tô fazendo assim, mas pode ser qualquer triângulo. Se eu pegar o esquadro, né, que é o instrumento que mede ângulo, se eu pegar o esquadro e medir direitinho aqui, ó, eu vou achar 90 graus. Onde eu achar 90 graus, eu passo a linha. 90 graus. Não importa se está no meio ou não. O importa é fazer os 90 graus. Tá bom? Mesma coisa aqui. Eu meço 90 graus. Tá? Que é o ângulo reto. Vou aqui também meço. Meço aqui, ó. Pronto. Isso aqui eu chamo altura. Altura é o segmento de reta que sai de um lado oposto do vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Formando 90 graus. Tá? Ao encontro dessas três alturas, eu vou chamar de ortocentro. Ortocentro. E assim como o baricentro eu chamo de ponto G, o ortocentro eu vou chamar de ponto H. Tá? Ponto G é o baricentro, é o ponto central do triângulo, que é unido, que aparece, surge no encontro de três servianas. Ortocentro é o ponto H, é o ponto que surge do encontro das três alturas, que é a linha que sai de um vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Tá bom? Continuando, nós temos a bissetriz. Nós temos ainda a bissetriz. As três bissetrizes vai formar o incentro. Vimos baricentro, vimos ortocentro, agora vimos incentro. Vamos ver incentro. Incentro, dado um triângulo qualquer, chama-se de incentro ao encontro das três bissetrizes. O que é bissetriz? Segmento de reta que sai de um vértice para o lado oposto, dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Aqui, ó. Se eu dividir aqui assim, ó, deu 60 graus. Metade de 60, 30, né? Aí eu saio daqui um segmento, ó, onde ficou 30 graus de um lado, 30 graus do outro. Claro que aqui eu estou a mão livre, no quadro, sem régua, sem instrumento, mas dá corretamente, né? Mas aí vocês no papel, com a borracha, com a régua, dá para sair. Também meço aqui, deu 60, divido 60 duas vezes dá 30. Aqui, ó. O mesmo lá, meço aqui, deu, faço. Tá? Não precisa dividir o lado no meio, porque é ponto médio, é por baricentro. Nem precisa dividir
a altura em 90 graus, porque aí é em centro. Aqui vai ser o circuncentro, tá? O circuncentro, que vou chamar de letra I, tá? I é o circuncentro. Então aqui, ó. Aí, para isso aqui, eu posso pegar o compasso e gerar uma circunferência pegando toda a figura aqui, ó. Tá vendo? Claro que aqui ficou troncho, né? Mas com o compasso sai tudo direitinho. Então, resumindo isso aqui, gente. Resumindo o que nós vimos hoje. Triângulo, menor polígono que existe, só tem 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Não tem diagonal. O triângulo pode ser equilátero, 3 lados iguais, escaleno, 3 lados diferentes, isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Quanto aos ângulos, pode ser acutângulo, todos os ângulos menores que 90 graus, agudos, retângulo com um ângulo de 90 graus, reto, e obtusângulo com um ângulo maior que 90 graus, obtuso, tá? Ele tem seus pontos notáveis. Sim, para existir triângulo, que é necessário que a soma das duas menores medidas, dois menores lados, seja superior ao terceiro lado, a terceira medida. Os pontos notáveis, nós temos o baricentro, que é o ponto G, não esquece disso, tá? Ponto G do triângulo, que é o ponto de encontro das 3 servianas, ou seja, os 3 segmentos que partem de um vértice a outro, dividindo o lado no meio. Parte um vértice para um lado, dividindo o lado no meio. Nós temos o incentro, né, que é formado pela altura, H. Altura é o segmento reta que sai de um vértice para o lado oposto, do vértice para o lado oposto, formando 90 graus, reto. E nós temos a bissetriz, né, que forma o incentro, bissetriz que sai de um vértice a outro, dividindo o vértice, o ângulo, na metade, né, e lá as 3 alturas formam o incentro. Tá bom, gente? Isso nós estamos no capítulo 10, concluímos agora a página 173, tá bom? Na próxima aula a gente continua com casos de congruência entre triângulos. Meus feras, muito obrigado a todos pela presença e participação. Cheio no coração, até a próxima aula. Valeu, meu povo!